Olá para você que tá ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós recebemos a Adriele Gomes, que é acadêmica de letras. E a gente vai conversar sobre o rap como ferramenta de resistência, ancestralidade e letramento racial. Isso porque ela tem uma pesquisa, intitulada Ancestralidade em Versos, reflexões do rap como ferramenta de letramentos raciais críticos. Então aí tem muito assunto pra gente conversar agora. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço. Explica pra gente, essa é uma pesquisa da faculdade mesmo, Como é que surgiu a ideia de buscar e esse interesse de buscar por esse tema? A questão da motivação da pesquisa, ela surge tanto por uma questão afetiva minha com o rap, que eu tenho essa relação como ouvinte, desde pequena, desde sempre. Eu escutava grandes artistas como Racionais, o grupo Racionais, Sabotagem, então eu cresci ouvindo muito isso. E quando eu cheguei na universidade, que eu comecei a fazer parte dessas discussões sobre o letramento, eu entendi que o rap já fazia esse letramento comigo desde pequena, permitindo essa reflexão sobre a minha realidade, sobre a realidade social da periferia, a realidade na qual eu sempre estive inserida, sobre a população negra. E ainda que eu, muito criança, não entendesse ali o significado de letramento, esse conhecimento mais técnico. E fora isso também a questão de que o rap ele tem a característica crítica, ele é um gênero musical de protesto, de denúncia, e ele é próprio da comunidade negra, da população negra. Ele tem as suas raízes dentro da comunidade negra e é o tema que eu tenho essa afetividade, essa proximidade, eu queria trazer para a minha pesquisa as questões raciais. Então eu alinhei as duas coisas. E nessa pesquisa, é o TCC? Isso. Você apresentou já? Já. Passou? Aham. Tirei um 10. Ai, que maravilha. Então, com certeza, foi excelente o seu trabalho. E como é que você fala, sobre esse papel fundamental que o rap teve para o seu letramento, mesmo antes de você entender o significado da palavra, mas para esse entendimento e esse acolhimento mesmo, do espaço, onde se vive na periferia, da cor também, da descendência afrodescendente, como que isso impactou na sua vida, Tem alguma história para contar, compartilhar com a gente? A minha história com relação ao rap, ela surge porque quem me apresentou foi um primo meu, ele já era, adulto quando eu era criança, e aí eu percebi o quanto que aquilo tinha um impacto na realidade dele, no sentido de que quando ele ouvia, ele ficava muito tocado pelas letras, sabe? Que refletiam coisas que ele vivia, que era um constante embate que ele tinha ali, de ver os amigos dele se perdendo de certa forma, dentro desse sistema que a sociedade impõe, E o rap, ao mesmo tempo, ali te ensinando a não ceder para aquilo, Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão negativa, a sociedade tem uma visão negativa do rap como um gênero que faz uma certa apologia ao crime. Mas não é isso, Nós temos esses grandes artistas, principalmente como o Grupo Racionais, que eles trazem as letras retratando a realidade dentro do crime e dando conselhos, incentivando os jovens a não irem para essa realidade, não é esse o objetivo, o tema central da minha pesquisa em si, mas foi essa relação que eu iniciei com o rap na minha reflexão da juventude. E também porque eu percebia muito esses elementos na realidade ali do meu bairro, sabe? Das pessoas dos jovens que estavam ali. Você usa Racionais durante a pesquisa ali? Eu menciono eles, mas eu selecionei um outro artista em específico, porque os Racionais, eles têm já tem um número maior de pesquisas, publicadas, são objetos de pesquisa, e aí eu quis trazer um outro rapper que é um pouco mais atual, no sentido de perceber mesmo como que isso se sustenta na atualidade, sabe? Essas reflexões do rap se sustentam na atualidade e como que vem surgindo outros artistas e eles vêm ganhando visibilidade, entendeu? Então, no sentido de perceber mesmo que o impacto do rap, ele reverbera na sociedade, ele continua, Ele tem essa continuidade. Qual é esse artista? É o Djonga. Djonga? Isso, ele é um rapper brasileiro que ele é de Minas Gerais.
E ele é um dos maiores da atualidade. Inclusive, ele foi o primeiro a ser indicado para um prêmio internacional de hip hop. E aí eu analiso uma letra dele em específico. Qual é a letra? Eu quero saber detalhes. É a Bença, a música Bença. Ela diz o que, essa música? Essa música ele escreve no formato de conversa com a avó dele. E ao mesmo tempo que ele conversa com ela, ele vem retratando a história dela e da família dele, né? De como que se constituiu essa história. E aí ele vai trazendo elementos de resistência, de luta do povo negro. Ele traz muito a cultura, traz a questão da ancestralidade. Então, uma letra em si possibilita inúmeras reflexões sobre a população negra, sobre a cultura, né? Então ele começa falando, por exemplo, da realidade dela para criar os filhos na sociedade brasileira com baixas condições. E aí a gente já tem uma reflexão do racismo estrutural, por exemplo, que é uma herança, né, de certa forma, do período ali colonial, que quando a sociedade foi se estruturar após esse período colonial, né, as pessoas negras ficaram à margem, né, depois daquilo que a gente chama de libertação, entre aspas, dos escravizados, né? E aí essas pessoas ficaram aonde? Essas pessoas não tiveram nenhuma política que as inserisse com dignidade na sociedade, então elas ficaram à margens. Muitas famílias se estruturaram assim, isso ainda acontece até hoje. Então ele permite essa reflexão no sentido de que por que as pessoas negras, elas são a maioria em espaços subalternos, nos dados de pessoas com baixas condições de vida. E isso ele retratando a história da avó dele, de violência. Isso ele retratando a história da avó dele, a dificuldade que foi para ela criar os filhos. Ela não tinha condições, ela não tinha um lar com conforto, né? Uma certa ali, dignidade mínima. E várias outras reflexões que ele traz sobre essa questão da família dele, mas que elas podem ser ampliadas, né? Que são representação para ser ampliadas para reflexão da história da população negra no Brasil. Até porque, com certeza, a história que ele conta foi vivida por muita gente. Sim, da mesma forma, né? Dialoga com toda a população negra do Brasil. E o que mais você descobriu, né, ao longo dessa pesquisa, buscando mesmo esse significado do letramento, né, de como os versos, eles relatam e denunciam também esses fatos, né, da violência, Sim, da criminalidade, da vulnerabilidade, da pobreza mesmo da população negra? Que o rap, ele é um forte instrumento de letramento, né? Porque que é o letramento? Ele é a capacidade de, através da língua, né, você adquirir um conhecimento que ele te conscientiza, né? Ou seja, o letramento racial crítico é você refletir sobre as práticas da sociedade que são racistas, né? Conhecimentos de raça, conceitos acerca dessa história e refletir de uma forma crítica. Então, a partir disso, acontece meio que uma emancipação da população negra a partir dessa visão crítica. E aí, relacionando isso com a letra, eu percebi quanto que várias letras, e essa em si, possibilita essas reflexões e esse letramento, né? Com esses elementos. E, além disso, a importância de se discutir isso, inclusive em espaços escolares, por exemplo, né? Que acadêmicos como você, né? Isso, não só na academia, mas também na educação básica, sabe? Que ainda não tem muito isso. E eu acredito que é porque muitos professores ainda não sabem como lidar com esse tema que, de certa forma, é um pouco sensível, que a escola, na verdade, que expõe, né, as vulnerabilidades da sociedade. Exatamente. E a escola, muitas vezes, ela precisa ali ter muito cuidado com aquilo que é ensinado, né? Ainda, às vezes, é muito refém de um sistema. Eu estava vendo aqui uma pesquisa, eu acho que você trouxe esses dados também, né? E aí você cita os Racionais e o Jong agora, que é esse mais da atualidade, está no momento. Sim. Agora. E aí houve um crescimento de 2023 para cá de 70% em reproduções do gênero, né, musical, do rap no Spotify. Aliás, nos últimos 5 anos, né, houve esse crescimento de 70% na busca por esse gênero musical. E aí a gente vê, então, uma ascensão do rap, Sim, né? Como vai ganhando mais espaço. E aí essa referência que eu quero que você faça, né? Com certeza, pesquisando ali, estudando, você, como também contou de forma experiência própria, escutou Racionais desde criança, mas como que interliga
um rap que era reproduzido há 20 anos atrás do que é feito hoje, né? Qual é a conexão entre esses dois raps e quais as diferenças também você pode pontuar pra gente? Os Racionais, eles são um grupo que eles influenciam os grandes artistas da atualidade, né? Porque eles são os maiores do Brasil e são a referência. E eles influenciam bastante. Então, inclusive, o Djonga, nas letras dele, em outros álbuns, ele traz essas referências, né? Ele menciona. E aí a gente entende o quanto que o impacto deles continua nos artistas atuais, né? No sentido tanto de trazer esses elementos para as letras, quanto no sentido mesmo ali mais técnico, sabe? Da produção do gênero. E isso é muito interessante, porque às vezes os gêneros musicais, eles tendem a se modificarem, a sofrerem algumas atualizações por conta do momento. Então, como que é importante os artistas manterem as referências daquilo que também é próprio do gênero, né? Como eu falei, é um gênero de protesto, é um gênero que tem essa característica crítica de refletir sobre a sociedade periférica, a população negra, né? Tem as suas raízes dentro da comunidade negra. E qual a resistência que você identificou em relação à sociedade mesmo de ouvir o rap, né? Não é apesar do crescimento, ainda é um gênero que sofre muito preconceito. Sim, ainda sofre muito preconceito. E é por isso que eu acho importante a gente fazer pesquisa sobre isso, sabe? Levar isso para a sociedade, para que se possa refletir sobre a importância disso, perceber a questão dos elementos que são trazidos, referências históricas, né? Reflexão da história do Brasil, da constituição dessa sociedade, né? Mas ainda enfrenta, sim, muita resistência da população, que, como eu falei, vê esse gênero muitas vezes como algo muito relacionado ao crime. Por ser algo que nasce ali dentro de uma sociedade que é marginalizada, né, eles relacionam a questão dos marginalizados como crime. Mas os marginalizados são aquelas pessoas que foram deixadas à margem da sociedade e elas estão buscando ali espaços de igualdade, estão levantando a sua luta, a sua voz, buscando mesmo serem ouvidas, né? E o que significa ser colocado à margem da sociedade? Só para quem está nos ouvindo poder compreender melhor. A questão de ser marginalizado, estar à margem da sociedade, está totalmente ligada àquilo que eu falei do fim do processo da colonização, né? Quando houve essa libertação ali dos escravizados, né, entre aspas, essas pessoas, elas não foram direcionadas aos centros da sociedade, elas não receberam grandes oportunidades mais dignas, elas foram sendo empurradas mesmo ali para aqueles espaços, à margem da sociedade em si, onde não chegam as políticas públicas, onde elas não são vistas, elas não são escutadas. Então, por exemplo, quando a gente tem cidades grandes, né? A questão das favelas. As favelas são as margens da sociedade, daquele estado, né? E elas são ocupadas, na maioria, por pessoas negras, né? Eu acho que só para entender aqui, então, o que você está dizendo. Existia um poder da terra ali dominado pelos colonizadores, homens, em sua maioria, pessoas brancas, né? Sim. E elas detinham a terra ali, denominadas, né? Tinham acesso aos espaços de cultura, aos espaços Exatamente. De teatro, à saúde. E aí, quando há essa, entre aspas, liberdade dos escravos, essas pessoas não ganham uma casa, não ganham um terreno, não ganham um lugar para trabalhar. Exatamente. Simplesmente são expulsas, né, da sua própria escravidão ali, né? Aliás, desse trabalho sem remuneração que era Sim. feito. Mas aí onde é que vai trabalhar? Onde que vai morar? Onde Exatamente. Que vai estudar? Não existia essa possibilidade, né? Simplesmente acabou a escravidão, agora sai da minha casa e se vira na vida, sem nenhum suporte. Você não tem um lugar, você não tem um trabalho, você não tem uma renda e você vai ficando de lado, né? Ou seja, aí que está realmente esse racismo estrutural Exatamente. que é vivido ainda hoje Sim, na sociedade. Ele perpassa todas as esferas da sociedade, né? A sociedade se constituiu nessa estrutura e até hoje a gente tem isso se reverberando, né? No sentido de que, por exemplo, atualmente as pessoas negras na universidade teve um crescimento ali dos anos 2000 até
os anos até 2024, por aí, mas ainda é uma porcentagem muito baixa em relação, por exemplo, às pessoas brancas, essa questão do acesso. E aí a gente tem as políticas de cota, né, para tentar uma forma de equilibrar, né? De equilibrar, mas ainda assim é um processo muito lento, entende? Então isso é uma outra questão de oportunidade, por exemplo. E aí é uma luta constante, né, para isso ser reconhecido. E aí vários outros espaços, né, questão de oportunidade de trabalho, outros espaços na sociedade. E aí a gente vem mesmo para aquele ponto que você citou de quanto que isso é importante chegar à educação básica, né? Você fala que ainda há essa barreira para levar sobre letramento racial, sobre essas discussões sobre racismo dentro da escola, da educação básica. Como é que você vê que pode ser feito, pode ser revertido, né, do jeito que está hoje? O que precisa ser inserido dentro das escolas para trazer essa temática, principalmente no nosso estado, que é um estado formado majoritariamente por populações indígenas e negras? Sim, olha, por exemplo, no ensino de história, existe a lei, né, já tem mais de 20 anos da lei que regulamenta o ensino de história e cultura afro-brasileira e também história e cultura indígena, né? Mas a gente ainda não tem isso de forma efetiva nas escolas públicas. Então, como que é importante trabalhar isso, né? No sentido das questões raciais envolvendo a população negra, no ensino de história, você usar diferentes elementos para falar da cultura negra, para falar dessa história mesmo do racismo, da escravidão, né? Trazer referências disso e trazer sempre incentivando a criticidade dos alunos, né? Não só para esse ponto, mas porque isso é uma proposta da educação, uma proposta nacional da educação, incentivar a questão crítica dos alunos, né? Então, por que não levar esses elementos? Muitas vezes essas discussões elas se resumem somente ali ao dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Que é recente, inclusive, né? Exatamente. No ensino de língua portuguesa também trabalhar o rap, porque o rap é um gênero que é ritmo e poesia. Então, você consegue trabalhar a poesia, a construção dessa poesia e fazer análise, né? E relacionando com essa temática social extremamente importante, extremamente necessária, trazer a reflexão dos alunos para isso, até combater, por exemplo, a discriminação dentro das escolas, né? Explicar para os alunos alguns termos, o uso de algumas palavras, de algumas expressões, trazer a questão da variação linguística, porque, por exemplo, o rap ele utiliza alguns termos que eles têm um objetivo específico, uma finalidade de trazer a cultura daquele povo, daquele povo da periferia, no sentido de não subalternizar mais aquilo, mas fazer uma exaltação, né? Explicar que aquilo é uma cultura. Então, fazer a análise disso, né, como a variação linguística e também como um elemento de construção ali da poesia, como uma mensagem, como uma finalidade, né? E sempre alinhando com a reflexão social, com esse letramento mesmo. Então, principalmente no ensino de história e de língua portuguesa, a gente consegue fazer isso, né? Eu acho que até os professores de geografia conseguem fazer isso, se você for analisar a população. For analisar essa questão mesmo populacional, né? Quem está habitando ali as favelas, as periferias, né? Quais os dados. Eu acho que dá para relacionar em tudo. Todas as disciplinas, sim, né? E aí eu te pergunto em relação a você, um exemplo dentro da universidade que levantou essa temática, que levantou essa discussão e que, como vocês fazem também estágio, né, dentro das escolas, você consegue até ter esse espaço de diálogo com os estudantes. Sim. Mas como que a universidade, de forma geral, né, além de você, pode influenciar nessas discussões lá dentro da educação básica? Eu acredito que muito com essa produção de pesquisa, sabe? Porque, como eu falei, muitos professores ainda não sabem como lidar com essas questões dentro da sala de aula, né? E aquilo que você falou, existe essa sensibilidade do tema, essa exposição. E eu acho que a pesquisa, ela colabora muito para que os professores tenham um norte de como refletir sobre isso com os alunos, né? Porque o rap, como eu falei, ele ainda enfrenta muita resistência, mas ele precisa ser levado para a sala de aula para trabalhar principalmente cultura e questões de raça, né? Então, eu acho que a pesquisa é um dos principais elementos. Além de atividades de extensão, por exemplo, né? Você propiciar um curso, um mini curso para os professores, ou levar isso com alguma temática dentro da escola, né? Aplicar uma atividade dentro da escola como atividade de extensão da universidade.
E o rap, voltando a falar um pouquinho do rap, que a gente começou a falar, na verdade tá tudo conectado, tudo ligado, né? Mas o rap, você acredita que os artistas, eles têm noção, assim, como músicos, né? Como formadores de opinião, até por meio da música, desse impacto que eles podem ter dentro das escolas, dentro da formação de base mesmo, e da aceitação mesmo da sua ancestralidade, da sua identidade, eu digo da população negra? Com certeza. Principalmente esses que eu citei, né? Os Racionais, o Djonga, eles em entrevistas, por exemplo, eles falam sobre isso, sobre essa necessidade de refletir criticamente, de se levantar uma luta de questionamento sobre essas realidades sociais, mas eles ao mesmo tempo entendem que isso é muito difícil de ser levado para dentro da escola. Mas eles não deixam de fazer esse trabalho voltado também para os jovens, porque os jovens, o rap é um gênero que circula muito entre os jovens, né? Então, eles falam da importância de se produzir letras que dialoguem com esses jovens no sentido de fazer com que eles exerçam esse senso crítico, né, sobre a realidade deles. Então, com certeza, sim, eles têm essa compreensão. E em relação ao futuro do rap, né? Como é que você imagina que ele pode continuar nesse crescimento, né? Nessa busca mesmo para a transformação social da sociedade como um todo, né? E principalmente da transformação da educação? Eu acho que é uma luta para conseguir se inserir dentro da educação formal ali, né? Dentro das escolas. Mas que eu acredito que ele vai continuar, assim como eu falei, né? O Djonga é um rapper que vem aí já mais atual. E os Racionais é dos anos 2000 ali, mas ainda hoje eles têm a sua significância, né? Eles são importantes, eles são referências. Então eu acho que isso vai continuar assim, mas que é uma luta mesmo constante para trazer isso para a educação formal. Ao mesmo tempo que o letramento racial, ele não acontece através do rap de uma forma, no sentido educativo formal, né? De uma forma mais informal, no sentido você escuta essa música aqui, você já pode refletir sobre isso, você já vai entender novas coisas sobre essa história da população negra, mas ele também pode ter essa característica formal, de ser levado para dentro da sala de aula, né? Eu acho que aos poucos, sim, é o sentimento, né? De que ele possa ser levado, sim, para a sociedade, mas vai ser bem aos poucos ainda. E impactar diretamente todos esses problemas sociais que são denunciados nessas poesias, né, no rap. Que, como você disse, a violência mesmo de gênero, a violência de raça, a educação, né, a margem da sociedade. Então, assim, são tantos temas, né, que são abordados. Sim. Se a gente for aqui elencar todos, a gente vai passar uns 10 minutos aqui só anotando os temas que são abordados. Porque quando se fala de questão de racismo, né, existe ali uma raiz muito profunda na nossa sociedade. E, como você falou, foram muitos anos de escravidão, foram muitos anos ali dependendo, né, dos senhores, do senhorio, do colonialismo. Então, para reverter isso, é um processo que vem sendo levantado e vem sendo lutado, de fato, pela população negra há centenas de anos, né, há décadas. Mas acho que um dia esse dia chega, eu tenho esperança também. Inclusive, me conta quais são as suas esperanças em relação... eu sei que precisa mudar muita coisa ainda, mas assim, o que você acredita que pode ser mudado em relação a isso? Eu espero muito que o rap ele possa adentrar esses espaços, ele possa ganhar mais visibilidade, porque é um gênero atrativo, é um tema, né, um produto ali atrativo para os jovens, no sentido de motivar também que eles busquem adentrar outros espaços na sociedade, né? Que eles busquem mesmo lutar por espaços de igualdade, que eles busquem entrar na universidade e fazer pesquisas sobre isso, não só sobre o rap, mas sobre temáticas raciais, né? Entender como que esses diversos elementos eles se interseccionam, né? As questões de raça e de classe, elas estão totalmente relacionadas na sociedade, nos sistemas de opressão da sociedade. Então, a minha esperança é essa, de que o rap possa trazer cada vez mais jovens para essa luta antirracista, né? Ele possa efetivar uma luta antirracista, não somente nas pessoas negras, mas também nas pessoas brancas, que elas são extremamente necessárias, né? O lugar delas nessa luta é mesmo de colaboração para
essa questão antirracista, né? Porque não basta não ser racista, mas você precisa colaborar nessa luta, usar do seu privilégio, do seu espaço, para efetivar essa luta constante. Então, o meu sentimento é de que ele possa mesmo atingir os jovens e levantar pessoas que conquistem mais espaços na sociedade, né? Conquistem mais visibilidade, mais ascensão social e façam pesquisas sobre a questão racial. Era esse ponto que eu queria entrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem aos jovens que estão talvez se formando no ensino médio, estão entrando na faculdade, né? Os que se identificam com o que você está falando agora, né? Com esse assunto do racismo, do letramento racial e que querem estudar essa cultura, né? Qual é a dica que você dá? Qual é a mensagem de motivação mesmo que você deixa? A mensagem é que eles usem tudo que eles têm na sociedade, que eles gostem, que seja atrativo, para reflexão. Porque é só assim que a gente consegue, uma reflexão crítica, né? Que a gente consegue mudar as nossas realidades e que eles busquem mesmo inserir as temáticas raciais em todos os espaços, sabe? Mesmo que não se trabalhe especificamente o rap em uma disciplina, em algo na escola, mas existem diversas outras atividades que podem ser feitas. Então, assim, que eles questionem, né, dentro da escola e dos diversos outros espaços na comunidade e na universidade, que surjam mais e mais pesquisas sobre esse tema de questões raciais, né? No geral, na literatura, em livros, enfim, em discursos, nos jornais, nas reportagens, enfim, eu acho que a pesquisa ela é o principal elemento para a gente trazer isso para a sociedade, para trazer uma visibilidade maior. Então é isso, conversei aqui agora com a Adriele, que é pesquisadora, se formou, está se formando agora? Forma daqui a uns meses já. Então um tempinho ainda, né? Uhum. Vai se formar então em letras, né? É letras em inglês ou letras português? Português e inglês. Ai, que legal. Ela se forma então com essa temática, né? Com essa pesquisa e com certeza acho que você vai levar isso para dentro da sala de aula se um dia você for dar aula. Com certeza, é o objetivo. É o objetivo dela, olha aí. Fazendo essa transformação social, né, Adriele? Contribuindo com essa mudança realmente de perspectiva, de pensamento e ajudando com que pessoas negras e afrodescendentes tenham esse espaço de fala, realmente, como você pode ter, né, se formando, né, sendo professora e contribuindo com a educação do nosso estado. E motivar cada vez mais essa luta antirracista na sociedade, né, para que a gente consiga transformar ela. Tá indo, acho que aos pouquinhos tá indo com pessoas como você. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns Obrigada. Assim por essa iniciativa. Todo brasileiro, eu acredito que tem ali uma raiz também negra, né, se não é negra, indígena. Então, esse respeito ele precisa dominar realmente o país inteiro. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E assim a gente encerra mais um podcast Entrevistas DPE. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais!